Pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Ferreira, sou médico, cirurgião geral, e o vídeo de hoje é para falar um pouco sobre analgesia na sala de emergência, no paciente politraumatizado. Quando que você vai fazer analgesia e se você vai ou não fazer analgesia? Eu sei que essa é uma dúvida frequente, principalmente para quem está começando agora a carreira de médico, para quem está começando agora o atendimento na sala de emergência, porque acaba gerando para a gente um desconforto de ver que o paciente está com dor. Ninguém quer ver outra pessoa sofrendo, uma pessoa numa situação de emergência, um acidente, um trauma, que já tem todo esse sofrimento psicológico e ainda a questão da dor, né, gerando mais desconforto ainda ao paciente e muitas vezes até atrapalhando a avaliação inicial. Vai mexer no paciente, ele está com dor e não deixa mexer, está agitado por causa da dor, acaba dificultando. Só que aí vem um problema. Qual que é? Quando que é o momento certo para dar analgesia ao paciente? É durante a avaliação inicial? É antes de começar a avaliação inicial? Ou é depois da avaliação inicial? Antes de algum procedimento, por exemplo? Vamos lá. Lembre-se que o estado de consciência do paciente é muito importante na avaliação inicial. Tá? Tanto que faz parte do ABCDE a avaliação do estado de consciência, do nível de consciência do paciente. Então, já vem uma primeira dica aqui. Se você já der uma analgesia para o paciente no início da sua avaliação, isso pode comprometer a avaliação inicial, porque o paciente pode, dependendo da sensibilidade dele à medicação, ele pode relaxar tanto que atrapalha a sua avaliação inicial. Outro dado importante, como que você vai fazer uma analgesia, você vai dar uma medicação analgésica para uma pessoa, se você não terminou a sua avaliação secundária para saber se essa pessoa é alérgica ou não à medicação que você vai aplicar para dor. Então, com essas duas informações, a gente já sabe que no início da avaliação, o ideal é não fazer nenhuma analgesia para o paciente. Primeiro, que você vai perder critérios de avaliação do paciente, tá? Na sua avaliação inicial. Tá? Nível de consciência, tá bom? A percepção de dor dele. Então, apesar disso gerar um desconforto na hora do atendimento, é importante que você deixe a analgesia para depois. Você faça a avaliação inicial do seu paciente, tá? Termina lá, faz o ABCDE, refaça o ABCDE, complete a avaliação secundária do paciente e aí, se for possível, questionar ele sobre alergias, que você tem que questionar isso, né, na avaliação secundária, que às vezes o paciente está inconsciente ou está no nível de consciência rebaixado, você não consegue questionar ele sobre alguma alergia, tá bom? Mas aí também, se o paciente está no nível está com rebaixamento de nível de consciência e você precisa proteger a via aérea dele, você não vai se preocupar com a analgesia, você vai sedar o paciente e entubar esse paciente. Não é isso? Então, se o paciente está com dor, você cumpre as etapas iniciais, faça o ABCDE, refaça o ABCDE, faça a avaliação secundária e só então você vai dar analgesia ao paciente. E é importante que você dê analgesia para esse paciente, porque ele pode ter alguma piora do quadro clínico dele por causa da dor. Então, definiu a conduta do paciente, ele vai para a cirurgia, não vai para a cirurgia, vai ficar ali de observação, vai aguardar os exames solicitados na avaliação inicial. O que você faz com ele? Você tira a dor do seu paciente. Tá? Porque imagina uma situação onde o seu paciente tem trauma de várias costelas, fratura de várias costelas, ele está com dor. Se você não alivia a dor desse paciente, ele pode ter uma piora do padrão respiratório, não porque tem obstrução de via aérea, não porque tem rebaixamento do nível de consciência, mas porque ele está com dor e não consegue ventilar de forma adequada. Aí tem pior padrão respiratório, tem rebaixamento do nível de consciência, você acha que isso é uma complicação nele, alguma lesão que você não percebeu no início, e na verdade era só por causa da dor que esse paciente estava sentindo. Ou então esse paciente começa a ficar agitado na maca, na sala de emergência. Durante o período de observação, começa a ficar agitado, e você acha que ele está piorando em relação à parte hemodinâmica ou em relação à parte neurológica, e não é, ele está agitado por causa da dor. Tá certo? Então é importante que você considere esses fatores antes de dar analgesia para o seu paciente, né? Considerar que você precisa fazer a avaliação inicial com o paciente plenamente consciente. Então, ABCDE, refazer o ABCDE, a avaliação secundária, investigação de alergias e aí sim fazer a analgesia para o paciente para ele ficar confortável aguardando o tratamento final dele, que é a observação ou a cirurgia. Tá certo? Pessoal, é importante isso, tá? Não deixe o paciente com dor na sala de emergência e também não se apresse em tirar a dor do paciente para poder examinar ele com calma, tá? Porque você pode ter aí uma avaliação do seu exame prejudicada porque o paciente está muito relaxado. Ou
do pior dos cenários, você recebeu um paciente politraumatizado grave, deu uma medicação que ele é alérgico, você ainda gerou uma resposta alérgica no paciente politraumatizado. Olha a catástrofe que aconteceu na sala de emergência. Então, paciente com dor, avaliação inicial, analgesia quando está definida a conduta dele. Tá certo? Qualquer dúvida, é só encaminhar nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo.